Opa! Cheguei aqui trazendo pra vocês um Recordar é Viver, um brinquedo da minha infância que também servia pra escutar música, sabia? E hoje em dia a gente escuta música por ódio. Bom, eu principalmente pela internet. E vocês, gente, ultimamente a gente tá usando a internet mais que nunca, até pra fazer aula, né? Mas a internet, infelizmente, não chega à casa de todos. A gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, não tem acesso à internet. E ela tem vários lados bons, e principalmente nessa quarentena, a gente usou muito pra falar com quem a gente ama, pra matar a saudade, mas ela não tem só o lado bom. Quando a gente usa ela muito, ela pode causar muitos problemas. Insônia, ansiedade, depressão, dificuldade para se socializar. Tem muita gente pesquisando o tanto de coisas que também não é legal que a internet traz pra gente quando a gente usa ela muito. Então hoje eu vou propor para vocês um trabalho pra gente se desconectar um pouquinho. Vamos lá? Mas claro, só depois que vocês assistirem esse vídeo. Uau! Que horta linda, Manjerica! Tá gigante, Manjerica, gigante! Me conta como é que tá essa quarentena? Tava sumida, Manjerica? Ai, nem me fala, dona Passarlene. Eu ando mais atrapalhada do que nunca nessa quarentena. Ah, menina, até que agora eu tô de boa, sabe? Ah, mas teve uns dias que eu não tava nada bem. Logo no início da quarentena, não sei se a senhora foi assim. Eu só queria saber de ver jornal, menina. Afinal de contas, a gente tá vivendo um momento único, né? Uma pandemia. Nossa, nunca imaginei viver isso, dona Passarlene. Era jornal, 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 louça, louça, louça. Louça, 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 jornal, jornal, jornal. O dia inteiro, dona Passarlene. Ai, ai, ai. Mas depois, até que eu fui começando a aprender a fazer umas coisas novas. Aprendi a fazer, dona Passarlene, macramê, menina. Ah, ficou tão lindo os suportes que eu fiz para umas plantas. Depois eu mostro pra senhora. Também comecei a falar mais com minha família, pela internet, por vídeo. Dando minhas aulas, sabe? Pelo aplicativo lá, aulas ao vivo, sabe? Tem sido bem legal. No início, um pouquinho estranho. Mas a gente se acostuma com tudo nessa vida, né, dona Passarlene? Até em ficar vendo a vida passar pela janela. Ô, Mangê, mas que legal! Você sabe que meus netos também estão fazendo essas aulas ao vivo aí. Outro dia eu fiquei horas com minha netinha nesse mesmo aplicativo que ela faz aula, menina. Foi tão legal! Menina, nessa quarentena, eu acho que a gente está se dando mais conta ainda de como a arte é importante na nossa vida, né, Ana Passarlene?
Ela tem deixado pelo menos os meus dias mais alegres, mais leves. Nem me fala, Manjerica. A melhor hora do dia pra mim é quando eu ligo na minha novela, boto minhas pernas pra cima e fico me balançando na cadeira de balanço. Ai, que delícia! Fazendo meu tricô e vendo novela. Adoro, Manjerica. Sabe que outro dia, menina, eu fiz até um casaquinho pra minha netinha de crochê. Tô viciada em crochê nessa quarentena, Manjerica. Tô fazendo cada coisa bonitinha, menina. Uau! Eu acho que a senhora podia vender esses casaquinhos de crochê, hein, dona Passarlene? Eu tô aprendendo ainda, aprendendo a fazer acabamentos. Acho que eu vou pensar. Menina, outro dia, por vídeo, minha netinha me ensinou a fazer um origami de tissuru. Fica tão bonitinho. Depois eu te mostro. Eu fiz um pretinho, fiz um mobile com vários coloridos. Você sabia que no Japão ele é considerado o pássaro da prosperidade? Teve um dia, menina, que me deu uma tristeza. E aí eu acordei. Alonguei os meus bracinhos e vim olhar o meu pé de manjericão grandão, que tá dando até brotinhos agora. Pois é, menina. Aí aqui, quando eu senti esse cheirinho de manjericão, até que eu fiquei mais animada, menina. E eu me lembrei de um amigo meu que eu não vejo há um tempão, dona Passarlene. Eu acho que nessa quarentena eu venho lembrando mais desses amigos que sumiram da minha vida. Sabe como é que é a vida, né? O destino. Hoje ele tá morando lá na Itália. E manjericão me faz lembrar dele, sabe? E aí eu resolvi mandar mensagem pra ele. Mandei um direct pelo Instagram. Ele me falou que tá trabalhando numa padaria e que tá aprendendo a fazer vários pães. E eu contei pra ele da minha horta de manjericão. Ele também ficou bem feliz em saber que eu tinha feito minha hortinha. Quando eu vi, ele tinha me mandado uma receitinha, dona Passarlene. Menina, água na boca só de lembrar. Receita de pão de manjericão. Que delícia que ficou, dona Passarlene. Essa receita alegrou o meu coração, dona Passarlene. Mas eu fiquei tão feliz, tão animada, que eu fui até consultar um livro que era do meu avô, dona Passarlene. O nome do livro é Terra, Água e Chá. E lá tá escrito: aromática, estimulante, carminativa, antiemética, sudorífica e diurética. Combate as contrações musculares bruscas, as inflamações da boca e da garganta, as cólicas, os gases intestinais, empregaram nas afecções das vias respiratórias. E os constituintes do óleo essencial têm atividade inseticida e antimicrobiana. Quantas coisas que esse divino manjericão faz pela gente, né, dona Passarlene? A senhora sabe que nessa quarentena, eu venho me sentindo muito conectada com as plantinhas, mais do que nunca. A gente precisa da natureza, né, dona Passarlene? E de se alimentar bem, é claro. E aí, menina, eu até pedi pra ele pra eu mandar essa receita pra mais pessoas, sabe? Olha só, Manjerica, você me deu uma boa ideia. Sabe o que eu tô sentindo? Nossas vizinhas lá de cima, meio sumidas, menina. Será que elas também estão desanimadas, né? Afinal de contas, não tá fácil pra ninguém, né, Manjerica? E se a gente pegar essa receitinha do seu amigo e espalhar pra vizinhança inteira, Manjerica? O que acha? Olha só, dona Passarlene, que ideia maneira! Afinal de contas, quanto mais alegria a gente passar pela nossa comunidade, pra nossa vizinhança, é melhor, né? A gente só tem que pensar como a gente faria isso, né? Já que a gente não tá podendo sair de casa.
que enfim vai começar minha novela. Contudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha. Ai, essa abertura às vezes me dá um soninho. Também, meu dia hoje foi cansativo. Ai. 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 Oh. Que isso? Como você veio parar aqui? Ô, Manjerica! Eu tive uma ideia, menina. Você não vai acreditar. Eu já sei como a gente pode espalhar nossas receitinhas. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês perceberam alguma coisa diferente? Eu acho que esses brinquedos que vocês viram, a gente não encontra em loja, né? Pois é, porque fui eu que fiz e utilizando materiais reciclados, coisas que iam pro lixo, além de alguns objetos que eu já tinha na minha própria casa. Então, a proposta de hoje é você dar uma olhadinha ao redor, ao que ia pro lixo e pensar, opa, essa caixinha pode virar uma janela ou um carrinho, essa pet também pode virar um navio, um avião, ou esse rolinho, tipo que eu fiz, pode virar um boneco. Então hoje eu vou convidar vocês a gente criar juntos um brinquedo com materiais reciclados.
Ah, vocês acham que essa ideia é minha? É claro que não, né? Eu acho que vários de vocês já devem ter feito isso, né? Ganhar uma boneca e brincar com a caixa. Quem nunca, né, gente? E isso é muito bom, gente. Ativa muito a nossa imaginação, a nossa memória. Se esse brinquedo quebra, a gente pode consertar e trabalhar com a criatividade, com a imaginação. É muito legal. Eu acho que todo mundo gosta. Inclusive, nossos avós, nossos pais, na época deles, gente, isso era muito comum. Desde carrinhos de madeira, pipas, aos bonecos. Isso era muito comum antigamente. Inclusive, vocês podiam até, quem tem aí um parente mais velho ou tem algum amigo, perguntar para eles. Eu acho que eles vão dar muitas dicas legais, com muita sabedoria e ensinamentos de como criar um brinquedo e utilizando coisas recicladas ou que se tem em casa. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo para vocês hoje de como eu criei a Dona Passarlene. Eu acho que vocês desconfiaram. Eu fiz com um rolo de papel toalha, que pode ser também um rolinho de papel higiênico. Então a gente vai usar um rolo de papel toalha e também um rolinho de papel higiênico que eu usei para fazer os bracinhos. Então quem não tiver um rolo de papel toalha, pode pegar 2 rolos de papel higiênico, tá bom? Uma tesoura, né, sem ponta pra criançada aí. Cola branca, potinho que eu vou jogar a cola branca aqui dentro. Pincéis, também para usar aqui o processo da cola. Canetas, né, gente? Canetinhas, lápis. Para fazer os olhinhos e até a boca, eu peguei uns papeizinhos também reciclados. Esse aqui foi de um encarte, um pedacinho de um encarte, que eu vou fazer a boquinha dela. E esse aqui eu vou fazer os olhinhos, tá? Tem até a parte branca atrás, que eu posso escolher, ou já aproveitar uma parte colorida. Para fazer a roupinha, eu usei um tecido chamado chita. Eu peguei essa estampa, já botei o molde aqui, depois eu vou passar para vocês as medidas, tá? Régua. Cabelinho, fiz com essa linha, tá bom? O cabelinho dela branco, né? Porque eu escolhi dela ser uma senhorinha, então eu utilizei essa linha branca. E usei também esse pedacinho rosa, só para dar um contraste, como eu fiz a trancinha nela e amarrei o cabelinho dela, tá bom? É isso. Vamos lá?
aí, gente, voltei com as nossas duas personagens. Eu apertei a manguinha dela e botei também um coletinho de crochê que minha mãe fez pra criar a identidade aí da nossa personagem. Um chapéuzinho de tissuru e, afinal de contas, uma trança maravilhosa com essa cabeleira. E aí, haha, as duas amigas agora, finalmente, gente, depois do corona, se encontram e se abraçam. Por enquanto, vai ser cada uma de sua janela. Os bracinhos da Dona Manjerica eu fiz com pregador, tá, gente? Essa é a diferença das duas, além, claro, da cor do cabelo, que esse aqui foi pretinho, eu fiz uma franjinha, botei um chapéuzinho aqui também que eu já tinha. E aí eu tinha um pregador que já tava meio soltinho, aproveitei pra acabar, né, de soltar ele, fiz um furinho com prego, e aí tem que pedir pro pai e pra mãe, quem for aí, né, criança, e passei um elástico e puxei até aqui, e ela aí fica feliz com esses bracinhos de pregador. Mas também, gente, dá certo com um rolinho de papel, não é não? Temos essas duas opções. É isso aí. E aí, gente, depois que a gente cria nosso personagem brinquedo, é a vez da gente fazer ele ganhar vida e movimento. O que mexe aqui? São os bracinhos. Nesse caso, eu vou explorar o que? Então, os braços. Então, quando elas conversarem entre si, eu vou mexer bastante os braços, posso também fazer movimentos com a cabeça, balançar elas. Depois que a gente explorar, fazer ela ganhar vida, a gente vai mesmo olhar para ela, sentir, né? Explorar bastante, brincar. A gente vai começar a definir algumas coisas, as características desse personagem. Eu já sabia que eu queria uma senhora, que é a Dona Passarlene, que ela é apaixonada por pássaros, então ela usa um chapéu de tissurus, ela é muito paciente, ela é muito sábia, e ela gosta muito também dos netinhos, gosta de fazer crochê, aprendeu a fazer crochê na história, gosta de assistir novela. Então eu fui dando características para ela, né? Isso tudo contribui com essa personagem que vai ganhar aí a sua vida. E a Dona Manjerica, por sua vez, é apaixonada pela sua horta, ela é um pouquinho mais nova, ela gosta muito da Dona Passarlene também, ela estava um pouquinho sumida, e é isso. Aos poucos a gente vai criando quem são essas personagens. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu construí a história das duas, que eu tô chamando de dramaturgia do cotidiano e da escuta. Vamos descobrir o porquê? Primeiro, eu ativei os meus ouvidos, a minha escuta e a minha observação, para pensar como é que tá sendo o meu dia a dia, o que eu mais tenho feito, como eu tenho me sentido. Então, a minha auto-observação e os meus amigos, as pessoas próximas a mim, as histórias que eu fico sabendo, de como eles estão se sentindo, do que eles estão fazendo. Daí eu criei um dia a dia. Uma personagem, ela vai falar que ela tem visto muito jornal, que ela tem lavado muita louça, gosta de seriado, gosta de filmes. A outra que aprendeu a fazer crochê, que aprendeu a fazer tissuru, que a netinha dela tá falando com ela por vídeo, que ela vê novela. Então eu fui criando aqui duas personagens e aí narrei como que tá sendo essa quarentena delas, esse dia a dia. E a história se passa onde? Da janela, né? Isso é muito importante. Então por que a história se passa pela janela? Porque elas são vizinhas e não podem sair de casa, então elas conversam pela janela. E o objetivo foi a questão da amizade, da generosidade, da escuta, né? Um outro fato pra gente parar pra pensar é o tempo que vai durar essa história que eu vou contar. Como é uma história do cotidiano, eu pensei na história durar um dia. Então a minha história, ela começa ao amanhecer, e aí como eu fiz o amanhecer? Com uma luminária simbolizando o sol. É o início da história. E aí, como a história começa a avançar? Dona Manjerica, ela foi um belo dia molhar o seu manjericão, sentiu o cheirinho dele, se recordou de um amigo, mandou mensagem para ele e eles conversaram e isso alegrou ela. E além de tudo, esse amigo teve a ideia de mandar uma receitinha para ela, que é a receita do pão de manjericão. A receita do pão de manjericão foi um ponto que eu detectei na minha história muito importante, porque ele vai ser um ponto que vai converter o que vai acontecer daí para frente. O pão de manjericão vai ser capaz de transformar
o dia da Dona Manjerica, porque ela vai detectar que o pão deixou ela alegre. E ela contando isso pra Dona Passarlene, ela tem a grande ideia, que é espalhar essa receitinha pra vizinhança. Mas aí, o problema em questão, como a gente vai executar essa ideia? E aí, passa-se o tempo. O tissuru, feito pela Dona Passarlene, saiu do vasinho lá de florzinha e voou até o braço da sua cadeira. Quando a Dona Passarlene acordou e viu, ela teve a grande ideia. Se esse tissuru ganhou vida, ele pode nos ajudar. Então, quem solucionou o problema foi o tissuru. E aí, todo mundo recebe suas receitinhas e fim da história. E agora, eu tô curiosa. Queria que vocês se inspirassem e criassem a história de vocês. E contassem pra gente, né, meninas? Né, Passarlene? Né, Manjerica? Como tá sendo a sua quarentena.